Sejam bem-vindos, estamos aqui no Enotalks, o seu canal de informação e entretenimento do mundo do vinho, direto aqui da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves. Já quero pedir para você seguir as nossas redes sociais, Instagram, @enotalksoficial, YouTube Enotalks, e temos também o TikTok, gente. Vai lá, vai ter dancinha, hein? Uma hora dessas vai ter. Gente, segue aí as nossas redes sociais, ativa o sininho do YouTube e seja bem-vindo. Eu sou o Luiz Eduardo Brandelli, da Vinícola Cavas do Vale. Eu sou o Robson Júnior Machado, da Vinícola Machado e Crivellari. E você está no Enotalks. Hoje, pessoal, nós vamos entrevistar um convidado muito especial da nova geração do vinho brasileiro, o nosso amigo Anderson Buffon, enólogo, fundador da Vinícola Buffon. Vai contar para nós um pouquinho do trabalho que eles realizam. Um projeto, para quem não conhece, muito bacana. Sigam aí nas redes sociais, vai estar aqui, aparecendo aqui abaixo as redes sociais do Buffon, da Vinícola Buffon. E a Vinícola Buffon, Anderson, vou deixar para te apresentar um pouquinho antes da gente entrar aí nas nossas perguntas. Quando é que começou? Quem são vocês? Onde é que vocês estão? Qual é o principal produto de vocês? Quais as uvas que vocês trabalham? Dá uma pincelada aí pro pessoal. Depois a gente vai aprofundar em alguns temas bacanas que vocês têm. Bom, Luiz, Robson, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre a vinícola, sobre o nosso trabalho. Bom, a Vinícola Buffon, então, é uma vinícola familiar, é uma agroindústria do estado, onde que ela foi formada através do vinho colonial. O que acontece, né? Nós somos uma família de viticultores, de imigrantes italianos, onde o meu tataravô chegou da Itália em 1886 e ficou então em Bento Gonçalves, né? Eles não recebendo a propriedade de terras e na verdade, ele saiu da casa do pai dele em 1920, onde ele adquiriu a propriedade que hoje está instalada a vinícola. E nessa propriedade já tinha algumas videiras implantadas. Videiras da variedade Isabel, mas foi aí que ele começou então a produzir mais, ampliar a produção e foi passando de geração em geração, né? Meu bisavô, meu avô, meu pai, e agora eu e a Paloma, minha irmã, nós então decidimos fazer nossos próprios vinhos e espumantes. Bom, nesse caminho, quando veio a ideia, né, do projeto, a gente já busquei me especializar, buscar melhorar, né? A gente tinha muita técnica de estar no contato aí do dia a dia. Antigamente, do saber fazer fazendo, né? Isso, e daí é buscar uma que a gente precisava ser profissional, né, para poder assinar o nosso próprio né, rótulo, e isso aí já motiva buscar, né, e mais é o conhecimento para poder então fazer mesmo um produto para colocar no mercado, ainda mais nessa evolução que vem tendo, né, o vinho brasileiro. Anderson, conta pro pessoal onde vocês estão localizados hoje. Hoje nós estamos localizados em Faria Lemos, um distrito aqui de Bento Gonçalves. A gente está com uma área de 10 hectares de vinhedos, mas a gente a gente seleciona, né, uvas e as quadras de produção para elaborar nossos próprios produtos. Então a gente usa em torno de 20% da produção para produzir os nossos próprios vinhos espumantes. Legal. Muito bacana. Eu acho que é interessante, né, entender um pouco desse início da história, né, porque foi a construção mesmo, a construção do que foi feito, né, do antepassado, do nono, de que veio, trabalhou, fez todo um projeto, né, mesmo sem ter o conhecimento técnico ou muitas vezes o estudo, né, mas deixou o legado e vocês aí na família estão seguindo esse legado, né, fazendo essa construção. Sei que a Paloma também está estudando, né, logo também vai poder assinar os vinhos aí ao lado do irmão e com certeza o seu Paulo lá está muito feliz, né, em poder ter os dois filhos aí junto no projeto da vinícola. Muito legal, Anderson. Conta para nós, Anderson, o que veio primeiro?
já faziam alguns vinhos, que nem tu disse, colonial, e aí tu disse assim, vou estudar enologia para melhorar, ou vocês trabalhavam mais no cultivo das uvas, e aí disse, não, vou estudar enologia para nós fazer vinho. O que veio antes, o vinho ou a qualificação? Então, tem uma história aí que a gente está buscando, né, entender mais como é que foi os nossos descendentes, assim, como é que eles começaram, né? A gente começou a buscar historicamente, meu tataravô e meu bisavô, eles eram conhecidos como produtores de grapa, de ter um alambique, já conhecia. O que acontecia? Eles tinham um alambique e os vizinhos iam lá ou fazer a grapa ou pegavam a grapa deles. Então já eram conhecidos, porque sempre tinha uma família e a família ela era a família tal faz tal coisa. Então a nossa família já tinha essa ligação, né? No porão da casa da família paterna, né, do meu vô, tem bastante equipamento ainda, barricas, né, tanques de madeiras, né, que a gente chama de pipa, antigas lá, e pelo considerável volume, eles faziam bastante vinho, e esse vinho era comercializado na vizinhança. Então, tem essa característica da família de sempre fazer. Meu avô já não fazia mais muito, meu pai começou a resgatar. Aí eu comecei aí meus 14, 15 anos, já acompanhar mais de perto como é que era isso. Então aí no teu caso veio a qualificação antes, tu já pensou em fazer o segundo grau e a formação em enologia. Isso, daí em 2010 começou a ter esse projeto, né, do vinho colonial. Comecei a participar nos dias de campo, né, para aperfeiçoar o trabalho. E daí em 2016 aí, 17, veio a vontade de entrar então na faculdade, me tornar um profissional. Em 2017 eu entrei no Instituto Federal, e daí para fazer o superior em viticultura e enologia, e em 2021 eu me formei como enólogo. Legal. A Paloma entrou quando agora? A Paloma tá cursando ainda. A Paloma ela já foi um pouco diferente, ela já começou antes. Então também em 17 ela entrou fazer o técnico. Fazer o segundo grau técnico. Isso, daí ela fez o técnico até 21 e agora em 22 ela começou o superior. Hoje ela está no quarto semestre, eu acho, do curso superior. Já tá. Legal. Para você que não conhece, está nos assistindo. Aqui em Bento Gonçalves nós temos a primeira escola de enologia do Brasil, que era a antiga Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek, e hoje é o Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul, né? O IFES. E antigamente tínhamos somente o técnico em enologia que formou aí a grande parte dos enólogos hoje que estão na frente das vinícolas, veio formando uma segunda geração de enólogos já com o curso superior e agora estão aí na segunda turma também do mestrado em viticultura e enologia, que faço parte aí, estamos aí na luta também, sempre buscando essa qualificação. Eu acho que é muito importante nós jovens, né, Anderson, da nova geração, a gente buscar esse aperfeiçoamento, essa qualificação, essa troca com outros colegas do mundo do vinho. Muito bacana levantar essa questão da escola, porque o Instituto Federal ele levanta várias profissões, várias formações, né? Então, o Luiz fazendo o merchan dele, tá no mestrado aí, né? Parabéns, porque é um desafio, com certeza foi um desafio, né? Tem que estudar bastante e agora é que começa a parte mais bacana. Isso aí. Então, deixar aqui o nosso parabéns a todos os professores, a todas as pessoas que fazem parte do Instituto Federal. Eu faço alguns cursos volta e meia lá, sou muito bem recebido e com certeza para nós aqui na Serra Gaúcha, né, Anderson? A gente fica muito feliz em ter uma escola aqui. Poxa. Né? A gente poder estar aqui na nossa terra, trabalhando com o que a gente gosta e tendo uma formação, né? Tendo um respaldo aí profissional. Sabe que o Instituto, a antiga agrotécnica, ela foi, né, o curso foi desenvolvido justamente para fazer com que os filhos dos produtores eles tivessem uma capacitação técnica
né, para poder assinar o produto, né, no início, lá no começo. Porque não tinha no país isso. E quando eu era mais novo, que eu ia fazer o técnico também, só existia aqui em Bento. Aí começou, daí na época de abriram lá em Petrolina. Hoje já tem mais escolas, né? A gente tem na Campanha, em Dom Pedrito, a gente tem em São Roque, São Paulo, então Hoje ampliou o leque aí para os ampliou. novos polos vitivinícola também. Isso é muito bom, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de produto, vamos falar de vinho, de espumante. Anderson, hoje vocês estão com uma linha aí muito bacana. Hoje a gente tem 2 espumantes aqui. Eu quero que tu fale aí pra gente deles, apresente esses produtos. Não, e temos produto para abrir. Temos produto para abrir. Isso aí. Aqui guardadinho, mas vou deixar o Anderson apresentar. E depois conta pra nós por que tu optou por esse caminho do espumante pelo método tradicional, champenoise, método ancestral. Qual foi a ideia desse caminho? Foi meio que uma coisa espontânea? Foi planejado? Ou tu fez um, deu certo, vamos fazer outro? Apresenta um pouquinho esses espumantes da Buffon pra gente. Certo, então, bom, hoje a gente tem uma linha grande em espumantes, o foco da vinícola é a produção de espumantes. Um motivo é por causa da histórico do nosso terroir, né? Que lá desde o meu bisavô já plantava uva branca, base de espumante, e sempre foi as uvas brancas sempre desenvolveram melhores do que as uvas tintas, né? Então sempre teve um foco muito grande nessas variedades e o terroir sempre demonstrou uma potência muito boa. Então, e a segunda questão é que era um produto que eu tinha muita curiosidade em saber como é que ele era feito. A questão de estar desde criança no meio, né, do vinho e da uva, eu já entendia como é que era a questão da fermentação, formação do vinho, né, principalmente os vinhos brancos, que era o que a gente mais fazia, mas e como é que fazia o espumante? Então, hoje a gente está buscando desenvolver mais espumantes. A gente tem uma linha de 14 rótulos hoje de espumantes, desde moscatéis até os nossos champenoise, aonde a gente quer dar mais ênfase para os champenoise por causa de todos os processos serem elaborados por nós, né? Manualmente, artesanalmente, dentro da nossa vinícola. Mas a questão aí da curiosidade e quando entrei na faculdade, quando foi começado a falar de processos de espumante, aí é que eu vi que eu entrei no que eu queria, né? Então, como desde cedo, assim, eu lembro que Qual foi o primeiro que tu fez, assim? Foi na faculdade? Pai, vamos fazer uns para testar? Ou foi lá na escola? Foi na safra 18, tá? Eu entrei 17. Aí como a gente entra, aí as primeiras cadeiras são as introduções, né? As mais básicas. Aí na safra 18, eu lembro que era a época de safra, eu estava fermentando um Niagara rosado e eu tive aula de química enológica e descobri a fórmula de como fazer o ancestral, né? De como fazer o momento certo de envasar o mosto na garrafa para formar o espumante ancestral. Aí eu cheguei na vinícola, ainda não era vinícola, né? Mas onde a gente elaborava os vinhos e comecei a desenvolver. Aí foi o primeiro, assim. O primeiro foi um ancestral, assim, é o teste. Aprendi o ponto correto do engarrafamento, vou fazer. E ao mesmo tempo já desenvolvendo 2 bases, um 100% Prosecco e um 100% Trebbiano. Mas eram 100 litros de cada só para... E já, tudo que eu sempre procurei, tudo que eu aprendia na faculdade, já botar em prática logo, né? Tentar aproveitar esse momento, sair com a memória fresca, né, da aula, já ir lá e já separar e começar a aplicar. Em todos os momentos. No meu estágio também foi assim. Então, eu cheguei lá, comecei a fazer e em 11 de junho de 2018 foi que eu espumatizei as primeiras garrafas. Aí foi um Trebbiano e Prosecco, 2 varietais.
Hoje até tenho umas garrafas lá guardadas. Olha aí, ó. Não sei como é que tá, mas vai ficar guardada por muito tempo. Tu vê que o Anderson é bom nas datas, ele lembra do dia certinho, tudo Não, tem mas data, né? Que não é tem como importante, esquecer, é um momento importante e isso é a construção da história, né? É que acontece o seguinte, né? Foi tão tenso assim para dar certo, né? A questão de saber o momento, né? De trabalhar a levedura, de aclimatar ela, de inocular ela para ela poder refermentar o vinho, né? Que isso é um dos processos que a pessoa fica tão tenso para dar certo, para, né? A primeira vez que não tem como esquecer. Muito bem, muito bem. Olha aí, ó, isso é muito importante, essas datas, esses momentos, que é a partir daí que se desenha toda a construção, né? Muito bacana. É. Fala um pouco então desses dois espumantes que estão aqui. A linha é uma linha gigante, gente. Vocês têm que entrar lá no site da Vinícola Buffon, nas redes sociais, para conhecer. Mas o Anderson vai explicar, ele trouxe aqui 3 espumantes. 2 estão aqui, ele vai explicar, e o outro nós vamos degustar, com certeza. Bom, então esses 2 espumantes fazem parte da linha Champenoise. Aqui tem o Extra Brut, um Blanc de Blanc 100% Chardonnay e um Nature Rosé Pinot Noir Riesling. Aqui o que acontece? Os vinhedos são próprios, eu cuido todo momento da uva até acertar o ponto certo de colheita, né? Para a colheita de uma uva para espumante, ela tem que ser antecipada para ter as características de acidez, né? Menos açúcar, tudo isso para fazer um vinho base, e o vinho base e todo esse trabalho é o principal para ter um bom espumante, né? Então, a Pinot e o Riesling também é uma quadra onde tem as 2 uvas, a gente colhe elas junto, né? Então a gente começa, esse é um trabalho de cofermentação que a gente faz desde o início, desde a colheita, da prensagem, sempre junto para extrair já os aromas, já combinar eles lá no início, né? Esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer nesse produto. E hoje é os nossos caros chefes em espumante, né? É o que a gente busca trabalhar mais, é o que o pessoal também procura mais. E tem o Nature, né? Esse é o cara... Aqui ele, olha aqui, ó, vou colocar aqui para nós. Geladinho que nós Olha, vamos provar. Esse aqui é o que nós vamos provar. Anderson, para o pessoal que não tem muita intimidade com o parreiral, com a colheita, conta assim um pouquinho do detalhe técnico de por que é um procedimento colher a uva, vamos dizer assim, de forma mais leiga, um pouquinho mais verde, né? Não tão maturado. Preservando mais essa acidez e ela ainda com não tanto açúcar. O que isso vai te ajudar lá na ponta no vinho base? Certo. Bom, eu sempre, quando eu recebo o pessoal que eu faço, né, eu falo sobre os espumantes, eu sempre falo que eu gosto de dividir o processo de Champenoise em 3 principais partes, né? A primeira parte é o vinho base. Então, como é que é o vinho base? Por que o vinho base é diferente do vinho tranquilo? Bom, a gente sabe que a característica de um espumante é o frescor, né? É a acidez mais alta, porque um espumante é uma bebida que vamos apreciar ela principalmente no verão, né? Hoje a cultura nossa ela é mais assim. E precisa ser uma bebida que tenha uma certa refrescância. Então, isso vem muito por conta da acidez. E a acidez vem por causa de uma colheita antecipada, onde a uva está menos madura, não chega numa maturação fenólica, né? A gente está no início da maturação, aí tem vários fatores que a gente acompanha. Esses fatores tu acompanha empiricamente, indo lá, testando o grãozinho, provando, ou tu usa algum tipo de análise, algum equipamento que te ajuda nessa decisão mais acertada? Mais frequente é a análise do cacho, né? E a questão da quantidade de açúcar, que é medida pelo grau Babo, ou Brix. Robson aí fez o serviço pra gente aqui, de um Nature da Buffon, espetacular, e ele fez aí uma cacaca aqui, derramou tudo, vai lá buscar um pano para limpar a gente e prosseguir.
Enquanto isso, vamos mais uma pergunta aí bacana para o Anderson. Anderson, a gente sabe que hoje a tecnologia vinícola, né, permite ter vários processos automatizados, até os mais artesanais têm tecnologia, mas a gente conhece um pouco da tua vinícola e sabe que a máquina italiana que funciona muito é uma chamada Anderson e Paloma Buffon, né? O que tu sente hoje nesse teu processo de elaboração dos espumantes champenoise, que tu diz assim, bah, cara, eu vou comprar tal equipamento que vai facilitar a minha vida? Porque hoje o espumante champenoise, ele é um processo que pode ser feito totalmente manual, do zero, né? Foi assim que começou antigamente lá na França, foi meio que descoberto sem querer e por muito tempo foi feito manual. Hoje as pessoas veem muito os giropallets para fazer o giro nas garrafas, para depois fazer o degorge dos espumantes, mas tudo isso é possível de fazer manual também, né? Então conta para nós assim, o que hoje tu tem manual, o que tu já deu uma automatizada e o que tu diz, não, isso aqui eu vou dar a próxima automatizada aí para melhorar o meu processo, para conseguir ter um pouquinho mais de volume ou para ampliar a qualidade do produto criado. Certo, Luiz. Bom, desde o início do processo, buscando 2018, né, quando que não tinha nada, não tinha nem prensa, nem frio, nada. As primeiras coisas que eu busquei trabalhar foi realmente a extração do mosto, né? Onde a gente então adquiriu uma prensa, sistema de frio, né, para controlar a temperatura da fermentação, para ter um base bom. Durante o processo do espumante, então, que nem você falou, é um processo que dá para fazer manual. E hoje, o que eu buscaria de maquinário é a última etapa, é o degorge. Principalmente a colocação da rolha, que ainda a gente faz manualmente. A rolha e a gabieta, né? Isso aí um equipamento que eu acho que iria ajudar muito, né? Tanto por causa pela dificuldade que é e pelo desempenho também. Hoje eu e a Paloma, nós em dois, o dia inteiro a gente degorja umas 200, 250 garrafas. Então, se tivesse uma máquina aí, a gente conseguia aumentar a quantidade. É o próximo passo, né? Uma estação de degorge ali, degorge, líquido de expedição e colocar a rolha. Todo mundo sabe que a rolha do espumante é uma rolha maior, ela vai numa garrafa que aguenta uma pressão maior e aqui ela já está deformada pelo tempo. Então, vocês imaginem no momento zero, onde ela é grossa, vamos assim dizer, tu colocar lá manualmente uma quantidade de 200, 300 por dia, né? E depois colocar a gabieta, o muselê aqui, girar e deixar ali para... Então, assim, o pessoal pensa que que trabalhar com vinho é só degustar, que nem nós vamos fazer agora, mas trabalhar com vinho tem muitos processos de força ainda. E que com certeza essa máquina vai vir logo aí, essa estação de degorge, para facilitar a vida e, como tu disse, para agregar mais qualidade no produto, que tenham sempre o mesmo padrão, sempre a mesma qualidade. Vamos fazer esse brinde aqui desse Nature da Buffon? Vamos lá, então. E aí, saúde, sucesso. Vamos provar. Essa é a melhor hora do programa, gente. Parte de provar o produto especial aí que o convidado traz pra gente. Hoje esse Nature da Buffon, um dos carros-chefes, e a gente faz gostinho aí, vontade, quem tá em casa, tá um espetáculo aí. Baita espumante, safra 2022, gente. Ó, perfeito. A harmonização desse produto aqui, gente, queijos, frango, até uma carne grelhada cai muito bem. Então, assim, já vamos deixar aqui a dica do sommelier, que sujou a mesa aqui, mas faz parte. Acontece. A gente limpa e deu. Mas, muito bom, Anderson. Baita produto. É um baita produto mesmo. Com certeza tem muito trabalho envolvido nesse espumante e em toda a linha, né? Porque não é são 14 rótulos.
Então, com certeza, é muito trabalho para poder chegar nesse momento de abrir uma garrafa e a gente ser surpreendido com um espumante fantástico aí, né? A gente vem falando que o vinho brasileiro, o espumante brasileiro está se destacando muito e o Anderson, né, também junto conosco aí da nova geração do vinho brasileiro, né? Anderson, a gente bate nessa tecla e nós hoje somos a nova geração do vinho brasileiro, nós não por causa da nossa idade, porque a gente é mais jovem, não, é porque nós estamos inovando, estamos trazendo coisas bacanas para o mundo do vinho, estamos desmistificando o vinho brasileiro, né? Estamos deixando o vinho brasileiro mais palpável, mais com o paladar mais fácil de beber. Então, nós estamos aqui e levantamos a bandeira, né, da nova geração do vinho brasileiro. E você que está em casa aí nos assistindo e não abriu uma garrafa de vinho ainda, você quer entrar para a nova geração do vinho brasileiro? Abre um vinho, abre um espumante, vem fazer parte desse grupo que com certeza você vai ser muito feliz. Dentro desses novos movimentos, Anderson, a gente sabe que tu tem lá uma variedade que tem tudo para se tornar emblemática, né? Uma variedade desenvolvida pela Embrapa, que tu até fez um produto diferenciado, um espumante, né? Que é a BRS Bibiana. Conta um pouquinho como é que foi para vocês participar desse projeto, por que transformar essa variedade em espumante, não em vinho. Conta aí para nós como é que aconteceu essa aproximação com a Embrapa e qual foi o resultado, se tu gostou, se não gostou, o que vai acontecer. Então, foi num evento que a gente foi, né? Foi na vinha do ano passado, foi onde eu tive o primeiro contato com esse produto, com essa uva nova. Eu degustei lá no Masterclass deles, da Embrapa, a primeira vez, o produto Bibiana, e achei interessante, assim, o potencial que ela tinha. E depois, aqui nas vinícolas, fomos nós, né? Fomos procurados para participar do projeto e desenvolver um varietal desta uva para começar a divulgar e mostrar como é que poderia ser um produto. A questão nossa da Buffon é que a gente recebeu e foi mais ou menos nessa época, a época que a gente gosta de espumatizar os nossos produtos, né? Para começar a tomada de espuma dos nossos champenoise, pelo clima mais constante, né? No inverno a gente não tem muita mudança de temperatura. Então eu gosto. E eu recebi essa uva, o vinho já, né? No caso, foi do projeto. E eu vi que tinha um potencial ácido muito grande. E como estava no momento, a gente decidiu testar como uma espumatização, tornando ele hoje chamado como vinho frisante natural. E o que acontece estudando ela e trabalhando esse ano também, é uma uva que tem um potencial muito grande de diferente dependendo do momento em que você colhe ela. Ela pode ter um potencial de açúcar muito alto com uma acidez muito alta. É claro que isso prejudica a quantidade de álcool no espumante depois. Mas ela pode ser colhida antes e vai ter uma quantidade de álcool e os aromas dela muda conforme o tempo que você colhe. Ela vai um pouco antes ter uma característica, um pouco depois outra. Então é uma uva que tem um potencial bem legal e no demi seco que a gente resolveu fazer para o equilíbrio dela, a gente foi trabalhando e a gente chegou no demi seco, né? Onde tem 25 gramas por litro de açúcar. E casou bem. O açúcar não aparece tanto, a acidez não aparece tanto, equilibrou. É um produto... o pessoal está gostando porque ele é bem apreciável, assim, né? E ele não é tão doce e ele é aromático. Os aromas... É uma variedade que tem muita refrescância e uma refrescância diferente, né? Quando a gente pensa em espumante... a gente conversou aqui também com o pessoal da Casa Zotes, né, que também tem um vinho elaborado da uva BRS Bibiana e muito fantástico o vinho. Eles têm um vinho passagem por barrica e o teu espumante Bibiana DMC, que, cara, é muito bacana, né? Não sei se dá para chamar de espumante, é um frisante, como tu falou, frisante. a categoria frisante, mas, cara, a entrega é de espumante.
A entrega em boca de espumante é um belo produto que nós já fizemos algumas experiências de harmonização aí e de degustação. E, cara, é um produto que cabe dentro de muitas mesas, de vários pratos. Então, pegando o gancho da degustação, a gente já fez na Gastroine lá o lançamento dos produtos do Anderson e a gente teve aí a feliz ideia de harmonizar o espumante Bibiana com uma bombinha de chocolate, uma Carolina, para quem não conhece, e foi espetacular. Então, vale a pena. E parabéns, Anderson, por aceitar esse desafio da Embrapa. Eu acho que foi um desafio, né? Quando tu traz um primeiro produto e diz, bah, como é que nós vamos fazer agora? Porque é um produto bom, é um produto que tem potencial, mas eu também tenho que fazer alguma coisa com a minha cara, né? Colocar um pouco da identidade do Anderson e da Vinícola Buffon nesse produto. Eu acho que isso faz parte, né, Robson, da nova era enológica, da nova geração, que nem vocês falaram. Acho que a gente tem que buscar o diferente e testar, a gente não pode ter medo, né? Claro, nunca vai dar sempre certo, mas a gente vai trabalhar para dar certo e tentar que dê certo do melhor jeito, que o consumidor aceite essa proposta. Então, acho que a gente tem que arriscar mais, tem que aceitar, tem que testar e tem que botar um produto da nossa cara, né? Então, acho que isso aí é uma das coisas boas que tá tendo hoje da nossa enologia nova. E o Anderson é uma das poucas vinícolas da agroindústria, vinícola familiar, né, que trabalha com alguns processos, que é de controle de temperatura, né? Então, lógico que isso requer investimentos e é mais complicado, mas esse controle de temperatura, tanto para os vinhos quanto para os espumantes, faz toda a diferença. E eu acho que além de todo o trabalho, toda a técnica usada, todo o conhecimento usado nesse benefício, acredito que isso também venha a somar, né, Anderson, para que o produto na ponta chegue com essa qualidade exemplar aí. Eu tenho três coisas bacanas aqui pinceladas para a gente conversar. Dentro dessa inovação do criar, do fazer, do teu jeito, nesse processo aí surgiu um espumante diferente, né? Um espumante com outra cor. Conta para nós aí, onde é que tu tirou essa ideia de fazer um espumante tinto? De que uva ele é, se chegou no resultado que tu queria. A gente provou lá no lançamento, bem bacana, um espumante com uma acidez marcante, gastronômico, um produto bem interessante e raro de se ver um espumante tinto, né? Um espumante intenso não de ser forte, intenso de sabor, complexo de aroma, traz cara, é só provando, o Anderson vai explicar um pouquinho, depois vamos fazer esse merchan. Olha, isso aí surgiu, foi na safra 21, nós já, a gente lançou, os primeiros espumantes nossos, né, a gente lançou safra 20, onde o Viognier teve um destaque legal, e a gente lançou o Viognier e o Prosecco, eram dois, a gente não tinha Chardonnay ainda, nem... E aí o Rosé Pinot, nessa safra, a gente ganhou como o melhor Rosé Pinot do concurso da WBA. E aí começaram a conhecer a Buffon como espumantes. E a minha irmã, a Paloma, ela disse um dia, né, na safra, por que a gente não faz? O pessoal tá dizendo, por que não faz um tinto? Por que não existe um espumante tinto? Como é que seria? Mas podemos tentar, né? A galera sempre desafiando aí, largando os desafios. E a gente gosta disso, porque acho que é uma motivação pra gente continuar, né? E, cara, coincidência ou não, a gente recebeu um Petit Verdot que era para nós testar. A gente tinha ideia de implantar essa uva e antes de implantar e renovar vinhedo, a gente sempre tenta fazer um vinho para ver como é a aceitação. E a gente recebeu essa uva e ela não estava no ponto certo de maturação que a gente queria. Para vinho. Para vinho. E aí, vamos fazer o quê? David tinha a ideia, né, no ar do espumante tinto. Cara, vamos tentar fazer espumante tinto.
Aí a gente começou a trabalhar, né, ela, e saiu o primeiro espumante tinto, né? E a gente pegou, mandamos para os nossos parceiros, né, os sommeliers, clientes, para ver o que o pessoal achava disso antes da gente lançar e de continuar fazendo. E todo mundo gostou muito, é uma coisa muito diferente, ainda mais da casa da Petit Verdot, 100%, né, da Petit Verdot. E hoje, quando eu faço as degustações, a gente apresenta esse produto, o pessoal acha que vai ser intenso em boca. Mas a característica que a gente tenta manter nesse espumante é justamente o que é de principal do espumante, né? A leveza e a refrescância. Então, a gente tentou desenvolver um produto que tenha todas essas características. E aí surgiu o Exóticos, foi lançado, né, Robson, na Gastrowine. E são maneiras exóticas de elaborar vinho, e esse aí é o principal, é o mais exótico que a gente tem na vinícola hoje. Não, a linha Exóticos, para quem não conhece, já vai lá conferir no Instagram da Vinícola Buffon. Lá na Gastrowine a gente também tem lá o material, a gente tem o produto lá para o pessoal degustar. Fizemos uma harmonização bem desenhada para esses produtos que realmente são exóticos. Gente, é bem diferente, mas são produtos excelentes, fantásticos. E os rótulos da linha Exóticos também são coisas, literalmente uma obra de arte, né, Anderson? Então, o Anderson, quando pensou e comentou, disse, quero fazer uma linha assim, diferentona, assim, assim. Eu disse, caramba, cara, é sempre um desafio, mas eu acho que é essa a nossa missão também, de mostrar que a gente pode fazer algumas coisas complexas, bem diferentes, que funcionam, que a gente pode aceitar os desafios, né, Anderson? Uhum. Então, fala um pouco desse rótulo. Esse rótulo, o pessoal depois vai conferir lá, a gente vai deixar o linkzinho aqui. Eu ia perguntar agora, né? Já que entramos no assunto do Nature Negro, da linha Exóticos, essa é uma linha que tem mais 2 produtos. E tu vê que a Vinícola Buffon, através da mão do Anderson, se desafia não só a fazer espumantes pelo método tradicional, ancestral, de novas variedades de uvas tintas, mas também se desafiar a fazer vinhos, né? Como um laranja e um corte diferenciado. Fala desses outros 2 vinhos aí da linha Exóticos. Bom, a linha Exóticos surgiu por essas maneiras diferentes, né, exóticas, e mais por causa que a gente já tinha o espumante Nature Negro lá já pronto. Exótico. E a gente daí tinha a ideia de fazer outros produtos exóticos, mas já mais tradicionais hoje, né? Mas a gente encontra mais no mercado, que é o laranja. Então é um método laranja de vinificação, aonde que é um método que surgiu lá na Geórgia, na Europa, é um método muito antigo lá, e hoje a gente tenta reproduzir aqui, né, através da nossa maneira, né, de fazer, que é a vinificação da uva branca como se fosse uma uva tinta, né, em contato com as cascas. Esse vinho ficou 90 dias em contato com as cascas pós-fermentação. E esse ano já está 180 dias lá. Está ainda lá em contato com as cascas. Pô, que bacana. Então Então é um vinho evoluir ele. Que ele fez sucesso na primeira tiragem, saiu a segunda agora, que o vinho laranja não é muito comum. E agora, como tá tendo, acho que a palavra certa é esse resgate, né? Acho que um pouco é o resgate desse método e um pouco é a curiosidade de como é esse vinho. Ele fica igual lá os do leste europeu, da Geórgia, ou o nosso fica com um perfil diferente. Então a gente tem visto mais vinhos laranjas por aí, elaborados por esse método. Claro que lá eles têm um diferencial muito grande, que é a ânfora, né? E nós aqui ainda a gente não tem assim essa condição. Mas a gente tenta trazer essa principal característica, que é o contato com a casca. E a extração, então, de taninos da uva branca, que é o principal diferencial deste método. Para quem não sabe, aí a ânfora são aqueles vasos de barros que o pessoal
acondicionava o produto ali, então, para ter a sua evolução, né? Lá, normalmente, eles enterravam as ânforas para poder ter o controle de temperatura e aí, então, trazer toda essa intensidade, esse diferencial para esse produto. Era uma forma de conservar, né? Na época, muito antigamente, e hoje, então, se resgata esse método para trazer vinhos diferenciados e para que a gente possa testar, né, ou atestar o nosso paladar novamente com esses novos métodos, que são antigos, mas para nós aqui, né, da nova geração, são métodos novos para que a gente possa se desafiar e fazer que nem o Anderson, que é implementar aí uma linha, 1, 2, 3, 5 rótulos na vinícola e ter muito sucesso. Eu tava nessa noite de lançamento da linha Exóticos e foi lançado mais um vinho, Fragolino. E o Fragolino tem uma história bem legal de como é que é esse vinho, de qual é o resgate histórico dele. Conta pro pessoal, que eu acho que é bem bacana isso. Bom, quando eu tenho uma questão, como eu falei, porque antes de ser vinícola, a gente era uma loja que vendia vinho das vinícolas nossas da região, né? De lá de Faria Lemos. E quando eu comecei a falar que eu ia montar a minha própria vinícola, muitos falavam, cara, faz um vinho, vamos dizer, né? O Fragolino é de Isabel. Então faz um vinho de Isabel como se fosse um vinho fino, faz um pouco diferente. Aí vinha outro, faz um pouco diferente. Aí tinha um senhor lá, faz ele rosé, faz que vai ficar legal, já tomei em tal lugar, é muito bom. Aí veio essa ideia de trazer o Fragolino. O que é o Fragolino? A Isabel, né? Isabella Gibbs é o nome da mulher do cara que descobriu a Isabel lá nos Estados Unidos. E lá no século XIX, essa variedade foi à Europa, foi levada para a Europa para combater a filoxera. E lá ainda existem, né, restícios de videiras que produzem a uva Isabel. E eles não podem comercializar na Europa vinho de mesa. E o pessoal consome esse vinho consumo próprio, né? E o que acontece? Chamam de Fragolino, por causa do aroma de morango. Né? Fragola é morango, quer dizer morango em italiano. E daí essa uva vinificada bem, a gente faz como uma vinificação em branco. Então o que acontece? O Fragolino é ao contrário do laranja. Né? Ele é uma uva tinta que vinifica em branco. Aí a gente traz esse rosé, esse blush, né? Onde que o aroma fica com a temperatura controlada, fica bem fino e elegante. E traz muito essa característica do morango. Então é ele é semelhante ao que eles fazem lá. Então, a gente quis trazer também essa técnica. A uva não é exótica, mas o jeito de fazer, né, de ter que fazer prensagem na Isabel, trabalhar ela como se fosse uma uva branca fina, isso se torna exótico. Né? Que não é o normal, né? O normal é fazer um isabelão, assim, até pode ser um rosé de isabelão, mas por sangria, alguma coisa assim, e aí agregar todos esses processos da prensagem, da fermentação do Isabel com controle a frio, de temperatura, vai manter todos esses aromas e destaca essa nota. E tu tinha contado que esse é um vinho que tem muito lá na Itália, né? Que é um vinho assim do dia a dia das pessoas, um vinho mais refrescante, um vinho mais leve. Eu achei bem bacana isso aquele dia que a gente provou. E uma coisa que a gente quis, por que fazer da Isabel? Eu comentei no início que as primeiras videiras que tinham na propriedade, né, foi Isabel. Elas ainda existem, algumas delas. E a gente busca nesse vinhedo trazer essa uva para elaborar o Fragolino. Então, o contexto histórico, né, sendo a primeira uva, foi o que começou toda essa história da família, não só da família, mas da nossa vitivinicultura brasileira, foi a Isabel. Então, historicamente, eu vejo ela muito importante e a gente que não tinha como deixá-la fora do nosso portfólio. Então, a gente quis trazer de um método um pouco diferente.
Com certeza, as variedades híbridas aí, a Isabel, a Bordeaux, a Niágara, a Coder, são uvas muito importantes para a nossa vitivinicultura da nossa região aqui. Foi onde o pontapé inicial, onde a gente começou essa construção, né? A gente conta sempre um pouquinho dessa história aqui no nosso programa, porque justamente para valorizar todo esse trabalho que foi feito e elaborado, a gente está aqui sim, para trazer a tecnologia, para fazer as coisas diferentes, para trazer métodos novos, mas também para ressaltar a importância de que esse trabalho só pode ser feito hoje porque lá atrás os nossos antepassados aqui, que vieram aqui para a Serra Gaúcha, trouxeram o trabalho, trouxeram também a tecnologia que eles tinham na época e muita força de vontade. E em trabalhar com a terra, em desbravar aqui a nossa Serra Gaúcha, os nossos morros aqui, os nossos montes, e fazer todo esse desembaraço, né? Trazendo as uvas, achando uvas aqui e mantendo a tradição. E parabéns aí para a família Buffon, que está seguindo os passos dos antepassados, e é muito gratificante a gente ter, né, os espumantes aqui, premiados inclusive, né, Anderson? A gente não falou dos prêmios. Vamos falar um pouquinho desses prêmios aí. Antes de falar dos prêmios, eu queria resgatar essa questão da uva Isabel, e hoje em dia todo mundo fala em uvas viníferas, em Cabernet, Merlot, em novas variedades, em castas italianas, que nem o Rebo, que o Buffon tem. Mas a gente sente, queria saber se tu sente também, a gente entrevistou a Dani Zotz, da Casa Zotz, que também é uma agroindústria familiar, que parece que está tendo, ao mesmo momento que quer se matar a Isabel, porque ela é um produto que, vamos dizer assim, em teoria de volume, que não agrega muita complexidade, não agrega muito valor, ao mesmo tempo existe essa vontade de enobrecer a Isabel, porque foi tudo ela que começou aqui na nossa região. Hoje, muitos vinhedos estão sendo convertidos para uvas viníferas, para elaborar produtos de perfis diferentes, convertidos para vinhedos de uvas brancas, para o espumante brasileiro que tem se destacado muito, mas a Isabel, ela persiste em projetos como o Fragolino, a gente já viu aí outros produtos à base de Isabel. O que vocês pensam um pouquinho na Buffon sobre essa questão? Vamos abandonar as uvas de mesa? Não vamos fazer Bibiana, não vamos fazer Isabel, vamos focar aqui Chardonnay, Riesling, Pinot? Ou tem essa vontade de seguir levando as duas, mantendo a história, mantendo o resgate e agregando valor que nem no Fragolino? Bom, Luiz, uma opinião minha, tá? Como produtor e também como enólogo e proprietário de vinícola. Eu acho que a Isabel ela vai sempre ser muito importante, tanto no passado como no presente e no futuro. A gente tem o suco de uva brasileiro, ele é muito importante falando como produtor, né? Para a produção de uva. É o produto que hoje a gente consegue trabalhar a imagem, né, da uva americana produzida aqui. E que é a maior quantidade de uva. Não tem hoje como mudar tudo de repente, né? Se isso acabar, muitas famílias não vão ter o que fazer, porque elas produzem só uvas americanas. Mas também eu vejo a importância de mesclar bastante a propriedade. Por quê? Porque essa nova tendência que está tendo é dos vinhos finos, né? Então a gente tem que equilibrar a propriedade e começar também a trabalhar vinhos, uvas viníferas em todas elas para equilibrar toda a cadeia produtiva. A minha visão. Quando entrei na faculdade, sempre pensei, cara, por que não fazem um espumante de Isabel? Por que não fazem por que não falam diferente dela, já que ela é a que mais produz e a mais importante e uma uva nossa, né? Só aqui que a gente trabalha, né? Não tem... A Europa ninguém tem, o leste europeu não tem, cara, é uma característica brasileira, a Argentina não tem, Chile não tem, é nossa, né? Por que não, então, desenvolver um produto para ter a nossa cara? Aí, agora, como produtor, vitivinicultor, né?
vamos vinícola, eu vejo que o mercado, né, às vezes a gente não pode produzir o que a gente quer, a gente tem que produzir o que o consumidor quer. Tendências. Temos também que seguir as tendências. E o problema é que antigamente foi mostrado de um jeito diferente, né? Não tinha essa vontade e essa tecnologia também, digamos, de elaborar um Isabel de forma mais fina, né? O Isabel era a quantidade, tinha que abastecer o mercado, né? Então, ele foi visto e mudar essa visão não é fácil. Mas eu vejo como a uva importante, historicamente, porque foi ela que iniciou tudo. Sem ela, a gente não ia saber se nós ia estar produzindo uva hoje. Depois dela vieram as outras, né? Ela serviu como base também no desenvolvimento das outras, como porta-enxerto, então ela tem muita importância e eu acho que ela tem que fazer parte disso. Claro, não podemos comparar uma Isabel com um vinho fino. São momentos, eu sempre falo que são momentos diferentes de apreciar esse vinho, né? Um vinho fino tem o momento dele, tem a harmonização dele, né? O vinho Isabel tem outro momento, onde que culturalmente, né, a gente sabe que é o vinho do dia a dia nosso, né? As famílias italianas, todas elas tomam vinho meio-dia e noite. Bom, vocês sabem que é muito comum. E não vão conseguir apreciar meio-dia e noite, todos os dias, um vinho tinto fino, mais encorpado. Então, eles usam a Isabel como o vinho. Então, é muito importante culturalmente. Acho que isso aí tem que manter, ter essa nova pegada, né? Essas ideias novas. E acho que é isso que eu penso. Bacana, eu acho que a pessoa também tem que se permitir a experimentar, né? Porque a gente vê muito aí as pessoas falando, né? Muitas vezes não tão bem, mas não experimentou o vinho. Ah, porque é um Isabel eu não vou provar. Ah, porque é um Bordeaux eu não vou provar. Ah, porque é um vinho mais simples eu não vou provar. Não, gente, tenha opinião própria, prove, deguste e realmente avalie, porque muitas vezes tu pode se surpreender e eu tenho certeza que assim, ó, quase 100% das vezes tu vai se surpreender com produtos muito bacanas, bem elaborados, bem feitos, e aí muitas vezes também com valores aí que tu não precisa comprar o vinho do contatinho, aquele que vem pelo contrabando. Não, vamos comprar o vinho aqui familiar da agroindústria para valorizar o nosso produto e poder dizer assim, bom, eu provei, eu gostei, eu vou valorizar esse produto, eu vou comprar de caixa de preferência. Assim, Robson, o que eu vejo nisso, né? Nessa questão que você falou, não é que a gente vai dizer que o Isabel vai substituir a vinífera, nunca, né? O Isabel é uma opção, né? Que ele melhorado na técnica de vinificação dele, ele se torna um produto que é uma alternativa para justo o que você falou, né? Para ter um consumo diário por causa do custo-benefício dele. Mas nunca, isso a gente também não quer, né? Na enologia que ele substitua as vias, porque é um produto brasileiro. Não. Existem muitas uvas finas brasileiras, uvas finas que se adaptam muito bem no Brasil. E a gente também quer ter excelentes produtos para bater de frente com outras propostas, né? Mas a Isabel se torna essa alternativa que o consumidor tem de consumir um vinho mais diário. E hoje a evolução da enologia, da vitivinicultura, tanto do campo, da videira, quanto no campo, na vinícola, já se emprega muita tecnologia também na elaboração do vinho de mesa, né? Então não é mais aquele vinho de antigamente. Gente, o vinho brasileiro evoluiu em todos os sentidos. Hoje, os números de comercialização nos mostram que os vinhos de mesa, que majoritariamente são da uva Isabel, hoje representam aí o grosso da produção de vinhos do Brasil. Então, e não é porque é um vinho ruim, porque é um vinho barato, é porque é um vinho que também evoluiu com o tempo. Né? As grandes vinícolas especializadas nisso, elas também querem oferecer um produto de qualidade. Então, que nem o Anderson bem ressaltou, são momentos diferentes. Num almoço ali o cara tá de boa, vou abrir uma garrafa de R$150. Não, cara, vou tomar ali um Isabel, às vezes numa embalagem diferente, num bag-in-box, às vezes um fragolino, um produto mais leve, um produto mais fácil. Então isso ainda é
por mais que a gente queira que isso mude, que a nossa base de consumo vire o vinho vinífera, a nossa base de consumo ainda é o vinho de mesa nas suas mais variadas embalagens, que vai do garrafão, do PET, do bag-in-box, da garrafa, hoje já tem na latinha. Então é um produto que eu acho que ele não vai sumir, né? A Isabel ela vai continuar aí por muito tempo. Agora não tenho a estatística de quanto representa os vinhedos da Isabel, mas com certeza ela é bem expressiva, não só para o vinho, mas para o suco de uva aí, que é uma indústria gigantesca, um produto de extrema qualidade, um produto que todo mundo aprecia, da criança ao adulto, ao idoso, né? E ele é baseado na Isabel. Muito bem, é isso aí. Estamos aqui com o Anderson Buffon, enólogo, chefe responsável pela vinícola. Seu Paulo deve estar lá cuidando dos vinhedos, porque ele não larga o osso, né? A Paloma deve estar lá fazendo o rótulo e a mãe do Anderson está lá também cuidando do estabelecimento, né? A gente é bem próximo, conhece toda a família. Fica muito feliz em receber o Anderson Buffon, da Vinícola Buffon aqui, no nosso Enotalks. Tu lembra, só mais uma coisa, tu lembra, Robson, que a gente entrevistou aí a Dani, ela falou que nós nomeamos um vinho dela o Afogado, né? Ah, é isso aí, nós não, né? Tu deu o nome pro vinho. E o Anderson tem um também, de um método diferente. Conta pra nós aí, vamos nomear ele do Enterrado. A Dani da Casa Lotes tem o vinho que eles colocaram lá no lago deles, né? No açude, né? Lago a gente fala, mas é açude. Aqui na Serra é açude. E o Anderson fala um pouquinho desse vinho aí também. Como é que veio essa ideia? Por que tu resolveu enterrar? Lá na Europa, nas guerras, eles enterravam os vinhos para os inimigos, os invasores não roubar, não achar. E de onde é que veio essa inspiração? E o que tu sentiu que mudou daquele vinho que tu enterrou para aquele vinho da mesma partida que tu não enterrou? Se tu fez essa comparação. Certo. Bom, como que surgiu essa ideia, né? Todo mundo me pede o porquê disso. O que eu tive de ideia de colocar o vinho lá? Em 2019, tá? Em 2018, a gente tinha a possibilidade de já... Não, 2017 foram as primeiras protótipos de vinícolas familiares. Aí a gente não tinha condições ainda de reestruturar todo o prédio para montar a vinícola. Aí eu continuei estudando e em 2019 eu fui fazer a safra, o estágio, né? Daí no estágio eu ganhei uma... Eu pedi lá, porque eu sempre tive contato com uvas brancas. E no meu estágio eu fiz com o Daniel de Pares, eu agradeço muito sempre, né? Tudo que ele me ensinou. E eu disse para ele, cara, eu tenho que pegar mais essa pegada dos tintos, né? Que eu nunca fiz vinho fino tinto. E ele era uma vinícola que só fazia mais vinhos tintos, finos. Daí eu disse, cara, consegue uma uva aí para eu fazer o meu primeiro. Aí ele falou lá com o proprietário, lá, o seu Celso, e ele disse, não, vem cá, escolhe aí a tua uva, leva lá e faz. Aí eu escolhi, na época foi a Marcelin, e eu levei e fiz o meu vinho. Só que nesse ano eu voltei lá e nós decidimos, então, registrar a vinícola. E para registrar, nós tínhamos que estruturar o prédio dentro das normas da lei, né? Então e esse vinho estava feito. Eu engarrafei ele em agosto, porque tinha o Festival Nacional do Vinho Colonial lá em Faria Lemos. E eu levei esse vinho como nosso primeiro vinho fino tinto no festival. E lá no festival teve 2, 3 clientes que queriam comprar todo o lote. Aí eu vendi metade do lote. Eram poucas garrafas, né? Meu primeiro vinho tinto e tal. Aí eu peguei, quando a gente voltou do festival, em setembro, por aí, a gente começou a reformar. E eu tinha que tirar de lá essas garrafas. E eu tava estudando, cara. Tava vendido. E já tava vendido. Eu tinha que cuidar, né? Não podia extraviar, nem quebrar nada. Aí eu cheguei assim e disse, cara, falei pro meu pai, eu tava vendo lá o artigo, lá em São Paulo, o cara enterra as garrafas lá e faz isso porque lá em Portugal também faziam e tal. O que tu acha? Beleza, né? Espaço tinha. Aí tinha a máquina lá, uma máquina fazendo escavo lá por causa da reforma.
Aí esse cara, ó, vai lá, faz uma cova lá, vamos enterrar essas garrafas aí. Aí veio a ideia de enterrar. E como a gente está na beira da rodovia, muita gente vê isso. E o pessoal começou a ver no lado do posto, né? De combustível, e o pessoal começava a olhar, aí começou a espalhar isso aí. Claro que eu falei com o cliente lá, se tu aceita, sim, tudo tranquilo. Aí veio e começou então a ter o vinho enterrado, né? E isso aí começamos a vender depois. O pessoal achou. No início eu limpava a garrafa, colocava o rótulo aí, o pessoal não entendia direito o que era. Aí até que veio um turista, ele disse: Olha, eu quero aquela garrafa suja, tu me vende? Ah, tá bom. Aí isso aí, daí, tipo, o cara quis a garrafa suja e tal, e a gente começou a vender ela, então com uma tagzinha e tal, e aí o pessoal começou a falar, começou isso aí a Propagar o propagar enterrado. isso, e veio, então a gente começou a fazer um lote por ano. E o que acontece se eu provei sim. O que acontece, cara? O principal fator que a gente falou antes também, a temperatura. Temperatura embaixo do solo, ela se mantém mais constante. E isso a gente sabe que o principal fator de toda a elaboração de vinho é a temperatura, em todos os processos e no envelhecimento também. Então, como a gente não tinha cave, a gente não tinha embaixo do solo, é uma temperatura que ela se mantém, e ela se mantendo, o vinho ele vai estar envelhecendo mais lentamente. A evolução em aromas é diferente, então, né? Isso é a principal característica. A outra é a luz, não tem umidade, não tem luz nenhuma, né? Tá no escuro. E a outra é o ambiente reduzido. A gente sabe que envelhecer um vinho em menor quantidade é diferente de envelhecer um vinho em maior quantidade. Então, um tanque é diferente de uma garrafa. E então, são três fatores, hoje, tecnicamente, são os três fatores principais do processo, né? Então, ele muda, sim, com o vinho que ficou fora, né? Na cave, guardado, por causa dessas diferenças. Muito bacana aí, então. É em linha com o que a Dani disse, né? A Exatamente. temperatura na água também acaba sendo mais constante, e na terra até o vinho respira, mas assim, muito pouco, e na água não tem como ele respirar debaixo d'água. Então aí, ó, fica a dica para quem está nos assistindo procurar aí nas redes sociais da Vinícola Buffon e comprar o vinho enterrado. Ele está denominado vinho enterrado. A gente fez o resgate. Como é que vamos fazer? Vamos fazer o quê? Um resgate? Ou vamos fazer uma... Como é que chama? Uma exumação. Mas muito bacana, muito legal esse papo aqui com o Anderson, enólogo da Vinícola Buffon. Anderson que também faz parte aí do time da Machado e Crivellari, né? A gente é muito feliz em ter o Anderson no nosso time aí de enólogos, né? Ser uma vinícola onde a gente também elabora os nossos produtos, os nossos vinhos e os espumantes, né, Anderson? Porque aí tá lá. Logo esse ano vai sair um lançamento aí da vinícola Machado e Crivellari com um espumante aí elaborado a várias mãos, e as mãos do Anderson tá lá nesse grande espumante. Logo o Luiz também vai ter um espumante champenoise elaborado aí, né? Já. Tá no projeto, tá no processo de autólise, né? E também explorando um corte diferenciado, Trebbiano, Toscano, Riesling e um toquezinho de Chardonnay. Opa! Eu acho que esses cortes diferentes, todo mundo tá querendo, não quer mais ser só Chardonnay, só Pinot. Então, tá abrindo oportunidades até para o cliente provar coisas diferentes. Eu acho que isso é bem legal. Vamos para a última pergunta antes da gente ir para as nossas quatro... A última antes das últimas. A última antes das últimas, né? Eu acompanho aqui o Buffon nas mídias sociais, e eu vi que o Buffon aí tem feito bastante lives, tá passando a gente, hein? Olha aí. O Buffon tá toda hora ali na live e tá fazendo um movimento, e lançou agora também um rótulo aí com novos parceiros, um novo projeto, né? Como é que tu tá trabalhando essas parcerias? É muita gente que te procura para fazer um espumante próprio, para fazer um vinho, ou esse é um collab assim mais particular, ou existe essa vontade de
de fazer para parceiros, até para viabilizar mais volume, para manter os teus equipamentos ativos, que a gente sabe que safra é uma vez por ano e engarrafamentos são alguns durante o ano, mas não quer dizer que tu não pode engarrafar mais volume, fazer mais, Usar a mais estrutura, rótulo, né? usar melhor essa estrutura. Bom, esse projeto a gente faz sim, eu gosto sim de fazer, porque eu sempre falo e falei, a gente está também num projeto novo aí com um artista lá de Minas, que o vinho também é uma arte. E eu acho que é isso que o pessoal tenta buscar, principalmente nas vinícolas menores, né? Porque aí o contato com a pessoa que faz é mais próximo. E, e hoje o pessoal, algumas pessoas não querem fazer uma quantidade grande, elas querem talvez ter a sua, o seu vinho autoral com uma pequena escala. E eu até falo, olha, eu sou parceiro, mas eu consigo fazer numa pequena escala. Então muita gente procura assim, e eu gosto de fazer porque aí eu vejo que realmente é uma arte, né? É a questão de tu entender o que a pessoa quer, ela vem com a ideia dela, a gente desenvolve. Aí, como a gente faz com a Machado Crivellari, né, Robson? Vem lá, faz, né? Testa, prova, vamos Isso. mudar, vamos fazer assim, vamos usar uma levedura tal, vamos usar isso, vamos deixar mais carvalho, menos carvalho. Isso é desenhar a várias mãos, como eu falei, desenhar a várias mãos o desejo, né, de cada pessoa, ou de cada vinícola, ou de cada grupo, em ter o seu vinho o mais personalizado possível. E daí surgem os projetos. E eu gosto de desafios, então cada projeto eu vejo como um desafio novo, né? Porque assim, eu gosto sempre de estar criando coisas. E não tem como eu ter. Já tenho muitas linhas no meu muitos rótulos nas minhas linhas do portfólio. E eu não tenho como colocar mais. Então eu gosto de buscar esses projetos, né? Desenvolver essas novas coisas para o consumidor, para o cliente que está afim de fazer. Então, tem alguns projetos, a gente faz, tanto em Champenoise como em vinho também, dentro das variedades que a gente tem em produção, né? Das uvas que a gente produz. E é uma coisa que eu gosto, eu vejo como uma agrega, né? Um pouco também na divulgação da vinícola, a pessoa que é parceira, ela busca sempre falar o que fez. Então, acho que isso, com o crescimento, né, também como profissional e como empreendimento, acho que é muito bom e a gente busca elaborar. Não muitos, né? A gente busca sempre alguns por causa do espaço. E que nem vocês falaram, manter o equipamento funcionando. Então, dentro do que a gente tem capacidade, a gente quer sim manter, mas dentro do que é uma vinícola pequena familiar. É porque hoje o pessoal acha que é fácil. Ah, bota ali em garrafa e faz um rótulo. Mas daí tu tem 1, 2, 3, quando tu vê, tu tem 20. E aí tu tem 500, 600, 1.000 garrafas de produto. Aí tu tem 20.000 garrafas de produto. Tu tem 20.000 rótulos, 20.000 rolhas, né? E tudo do pequeno volume se transforma num grande volume. Então tem que ir dando passo a passo, né? Vamos se encaminhar aí para as nossas 4 perguntas. Robson, começa aí com a primeira pro Vamos Anderson. lá, então. Anderson, como tu vê a tua contribuição como enólogo e a contribuição da Vinícola Buffon para o vinho brasileiro? Bom, eu vejo nessa questão de fazer coisas diferentes. Eu acho que mostrar como que uma uva pode ter uma característica mais autoral, mais características do terroir onde a gente está instalado e mais brasileira, né? E eu tento sempre mesclar métodos. A gente sempre ouvi falar durante a minha formação que o padrão europeu era sempre buscado o padrão europeu. Eu já entendo, cara, tenho minha uva é produzida no Brasil, eu moro no Brasil, eu tenho que fazer um padrão brasileiro. Então, essa questão de manejo, mudar um pouco, né? Ter sim referências, mas tentar ter uma característica própria também. Trazer para a tua realidade, para o teu vinhedo, né? Para a tua realidade também de estrutura.
Eu acho que Bacana, essa questão de formar coisas diferentes e mostrar o potencial da nossa produção aqui no Brasil, né? Com certeza, essa é uma grande contribuição para o vinho brasileiro. Nós pensamos assim em contribuir, e por isso a gente tem essa pergunta, né, Luiz? A gente acha sempre que é importante a pessoa entender como ela pode contribuir com o vinho brasileiro, e com certeza a Vinícola Buffon está contribuindo e vai seguir por muitos anos contribuindo nessa forma e com outras diversas formas para que o crescimento do vinho brasileiro seja muito visível. Anderson, hoje a Vinícola Buffon aí é nova, né? Mas como tu imagina o vinho brasileiro daqui 10 anos? Cara, eu imagino ele mais consolidado dentro do próprio país. Eu acho que o consumidor vai entender e ele vai buscar consumir mais e mais rótulos brasileiros. Eu imagino isso. Tanto pela questão da evolução que a gente está tendo, né? O melhoramento que está tendo nas produções, né? Nas últimas safras. Claro que a gente depende muito do clima, mas eu entendo que o pessoal está começando a ver a diferença, entender o jeito que a gente produz e estão começando a ser mais consumidores dos nossos próprios produtos. Então, acho que isso aí tende a crescer e espero que se consolide daqui a uns anos. Muito bacana, muito bacana. E vamos lá então. Qual a maior dificuldade que o vinho brasileiro deve superar hoje, na tua visão? E qual a sua maior vantagem? A maior dificuldade, eu acho que é comercializar o vinho brasileiro, né? Cara, competir com os países próximos hoje, os nossos vizinhos, que tá tendo muito vinho, né, de lá vindo para cá, e fazer com justamente o que eu falei antes, tentar fazer o consumidor entender isso. Ele já está começando, mas é uma pequena quantidade, tentar aumentar isso. Eu acho que essa é a maior dificuldade nossa, né? Fazer eles entenderem a diferença nossa, que o nosso vinho tem um melhor custo-benefício, por mais que muitos ainda não entendem isso, né? Mas mostrar que o vinho brasileiro ele é melhor e mais barato que o vinho importado. Então, essa é a maior dificuldade. E a nossa vantagem, eu acho que os espumantes. A gente tem um terroir específico, a gente tem produtos muito bons, melhores, premiados no mundo inteiro, e é nosso, né? Isso não tem como, não tem outros, não tem competição. Nós somos sim os melhores nesse produto. Então, acho que essa é a principal vantagem. E agora com uma denominação de origem, né? Com certeza. Para os nossos espumantes. Isso Melhor nos ainda. deixa muito feliz, nos coloca num outro nível, né? Para justamente foi trabalhado até agora para conquistar essa denominação de origem, e agora o espumante brasileiro com certeza está em outro nível, e isso desafia a nova geração do vinho brasileiro a melhorar, a fazer melhor, para poder daqui 10 anos entregar, talvez aí, quem sabe, mais denominações de origem, mais prêmios, mais destaque no mundo do vinho. Isso aí. Né? Essa dificuldade do vinho importado, acho que é uma questão cultural que nos próximos anos a gente vai superar. Na Itália, eles tomam vinho italiano. Em Portugal, vinho português. Na França, vinho francês. Na Espanha, espanhol. E vai chegar o momento no Brasil que o brasileiro vai querer tomar mais vinho brasileiro, porque ele percebe devagarinho iniciativas que nem a nossa aqui do Eno Talks. Ele começa a conhecer mais o produto brasileiro, ele começa a ver quem está escrevendo a história nos nossos convidados, com a gente, ele começa a entender que o produto brasileiro tem qualidade e que ele tem que provar. E que muitas vezes tem mais qualidade do que o vinho do contatinho, do que o vinho que ele compra barato. E esse é um problema que a gente sente. A pessoa, ela compra um vinho barato, quem vende não ganha nada, a vinícola não ganha nada, e o pior, a pessoa ela não ganha uma experiência. Ela, vamos provar um vinho, né, marido, vamos provar um vinho e tal. E aí chega lá, prova o vinho, não é bacana. Daí o cara diz, que eu vou tomar vinho? Pega lá meu fardinho de cerveja.
Então eu acho que a gente tem que sempre trabalhar isso, e as vinícolas e a Serra Gaúcha e todos os terroirs do Brasil estão trabalhando para dentro do possível, enfrentando as dificuldades da manualidade, da dificuldade de comercialização, do custo altíssimo de equipamentos, de tecnologias, muitas coisas importadas, mas que nem o Anderson disse, daqui 10 anos já vai ser diferente, e 10 anos passa muito rapidinho. Eu acho que isso vai acontecer, assim como 10 anos atrás o vinho era diferente, e 10 anos atrás, lá nos anos 2000, era diferente, e em 1990 era diferente. Então, a cada 10 anos a gente tem um pulo maior, né? A tecnologia vai nos ajudar, tanto nos processos de elaboração, quanto no processo de venda. Pessoal, comprem local, comprem de vinícolas brasileiras, comprem de pequenas lojas, comprem de curadores, abram espaço nas suas adegas para o produto brasileiro e para o produto brasileiro artesanal. Eu acho que é isso que nós mais estamos precisando. Esse é o apoio que a gente mais quer. Comprem e conheçam os nossos produtos da Machado e Crivellari, da Buffon, da Cavas do Vale. Eu acho que esse é o maior apoio que as pessoas podem nos dar, é prestigiar o nosso trabalho. O apoio e incentivo a gente seguir, a se desafiar, a fazer produtos melhores, produtos para surpreender realmente o nosso consumidor, né? Então, com certeza, é o maior incentivo, é prestigiar, é ter uma garrafa na sua adega, é abrir, é fazer aquele postzinho no Instagram, marcar as vinícolas e dizer, ó, aprovado, sigam nesse rumo aí que é sucesso. A gente bate num tema que a gente quer propagar, que é a questão da nova geração do vinho brasileiro. Que não é só nós, os novos enólogos, os novos empreendedores, mas também os novos apreciadores. A pessoa ela pode ter 60 anos e ser da nova geração, porque ela nunca tinha provado um vinho. Ele era cervejeiro, ele era cachaceiro, um enólogo que começa a revitalizar os vinhedos dos seus pais, que monta uma pequena agroindústria, que começa a fazer projetos. Todo mundo é nova geração. Novos designers que trabalham com vinho, sommeliers, restaurantes que buscam valorizar o vinho brasileiro. Tudo isso é a nova geração do vinho brasileiro. Então a gente te pergunta, Anderson, o que tu espera dessa nova geração do vinho brasileiro? Continue assim, que não perca o foco. Acho que a gente tem bastante obstáculos, né? Eu acho que a gente seja insistentes nisso para mudar mesmo. Já estamos conseguindo, o pessoal está entendendo. Eu acho que é claro, né? A gente tem que fazer a nossa cara aí, tem que dizer que o Brasil também produz excelentes vinhos, a gente tem novos projetos, a gente tem novas uvas que se adaptam muito bem aqui, arriscar mais e continuar assim. Eu acho que o trabalho dessa nova geração, eu vejo, acompanho meus amigos, colegas, vocês, eu acho que, cara, mudou muito do que eu lembro que era antigamente. Eu comecei a trabalhar com vinho, vender vinho em 2010, então já são 13 anos. Eu era mais da parte da uva. E vendo com o consumidor, o cliente de lá para cá já mudou muito. Por quê? Porque a gente tem muita coisa diferente. A gente tem muita coisa que atrai mais, né? Então, o pessoal começa, que nem você falou, aquele senhor que talvez seja da nova geração, ele começou agora, começou por um vinho, aí ele começa a ver que falam bastante de vinho, o vinho tá na moda, né? Depois da pós-pandêmico aí, cresceu muito, né? Essa questão de coisas diferentes do vinho. E isso aí é atraente, porque como ele começa a aperfeiçoar o seu paladar, ele começa a buscar coisas novas para descobrir e entender e conhecer também. E eu acho que isso é a parte da nova enologia, é fazer essas coisas diferentes para ter esse conceito, né, aonde que seja uma coisa atraente para o consumidor e ele entender que aqui está crescendo mais e, que nem a gente falou, daqui 10 anos, quem sabe, consolida tudo e o pessoal consuma muito mais vinho brasileiro. E é isso aí, muito bacana. Com certeza, hoje aqui então recebemos o Anderson Buffon, enólogo, chefe responsável da Vinícola Buffon aí, toda a família, o nosso agradecimento, né? O Luiz vai fazer o nosso resumo do nosso programa aqui, do nosso podcast. Eu lembro sempre
Gente, você aí que está nos assistindo, quer estar aqui colando com o Enotalks, chega aí, manda uma mensagem, venha apoiar o nosso programa, venha patrocinar. Temos espaço aqui para você que tem interesse em colocar seu produto, a sua marca aqui no Enotalks. Cola com a gente, manda uma mensagem aí que a gente quer disseminar o vinho brasileiro, a cultura do vinho no Brasil e somando sempre com convidados e pessoas muito bacanas do mundo do vinho. Então, cola com a gente, segue as nossas redes sociais e quiser apoiar, colocar sua marca aqui, chama nós no Instagram ali, eu, Robson Machado, Luiz Eduardo Brandelli da Cavas do Vale, que a gente vai estar informando para vocês aí a forma que você pode estar colaborando e apoiando esse movimento. Então hoje aqui no nosso resumo, a gente recebeu no Enotalks Anderson Buffon, enólogo, sócio fundador proprietário da Vinícola Buffon, vinícola agroindústria familiar que se dedica aí a elaborar principalmente espumantes pelo método Champenoise, se dedica a fazer processos diferenciados como vinhos laranjas, o Fragolino Rosé de Isabel, um espumante Nature tinto, também explora aí os novos processos de armazenamento, como o vinho aí que a gente denominou o enterrado, e está sempre aí numa busca constante por melhorar os seus vinhedos, os seus processos enológicos e buscar novas parcerias para aumentar os volumes, para trazer novas ideias dentro dos conceitos aí da Vinícola Buffon, de explorar muito e que está sendo reconhecida nos espumantes aí pelo método Champenoise. Foi um prazer hoje te receber, Anderson. Gostamos muito aí da conversa, espero que tu tenha apreciado. Hoje também apreciamos um baita espumante Nature aí da Vinícola Buffon e foi muito, muito bacana, né, Robson? Mais um convidado, um amigo querido da nova geração, um colega aí se dedicando de sol a sol para fazer o mundo do vinho um lugar cada dia mais bacana, um lugar mais interessante aí para todo mundo, né, Anderson? Com certeza, esse aqui é um baita espumante Nature 100% Viognier, safra 2022, gente. Ó, excelente dica. E Anderson, deixa aí as tuas considerações finais e agradecemos mais uma vez aqui a tua presença no nosso programa e a nossa porta está aberta. Se tiver lançamentos, quiser falar depois aí, convidar a gente, nós vamos ter o maior prazer de visitar a vinícola, fazer um tour aí e quem sabe logo logo a gente está voltando aqui com mais novidades da Vinícola Buffon. Que legal. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, obrigado Luiz, obrigado Robson, pela parceria, pela amizade, obrigado por ter essa oportunidade de falar um pouco, né, dos projetos, da história da Vinícola Buffon, dos produtos. Então, estamos aí, né, estamos desenvolvendo sempre coisas novas. A gente tem lançamentos também que a gente vai fazer agora no segundo semestre, então fica o convite para vocês, né, de conhecer. E, cara, só tenho a que agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Vamos levantar o nosso brinde. Fazer o nosso brinde aí. Saúde, gente. Saúde.